O suicídio entre jovens cresce e já é a segunda causa de mortes nessa faixa etária. Normalmente, adolescentes e crianças dão sinais antes de tentar tirar a própria vida, mas nem sempre é fácil percebê-los. Na reportagem especial de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção, os canais de ajuda e o papel da família na superação das angústias dos jovens. Solidão, abandono, dores crônicas intensas ou um imenso vazio aberto pela falta de perspectiva. Ausência, muita ausência. No mundo inteiro, pesam sobre a velhice os maiores índices de suicídio e ainda mais ao sexo masculino. Tirar a própria vida é 3 vezes mais frequente em idosos do que em idosas. Normalmente as pessoas não querem se matar, elas querem matar a dor, querem matar o sofrimento e não vê outra saída. O suicídio não é uma alternativa, é uma falta de alternativa. Mas o que chama a atenção dos especialistas nas últimas décadas é a inversão da chamada curva da felicidade. O mapa da violência constatou um crescimento de 10% no número de suicídios entre jovens de 2002 a 2014 no Brasil. Se a gente pensar que essa população tinha que estar bem, é a população jovem que está aspirando, que tem um futuro tudo pela frente. E nós estamos perdendo esses jovens para uma coisa que é possível fazer prevenção. São quase 1 milhão de mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. E é preciso encarar de frente, sem pudor, essa que já é considerada uma questão de saúde pública. A primeira coisa é falar abertamente sobre o tema. Sem banalizar. Sem banalizar, sem usar nomes fantasmas, né? Falar. É suicídio, vamos falar sobre isso. Existe, são 12 mil pessoas por ano, pelo menos no Brasil, que se matam. Mata mais do que a AIDS. Mais de 90% dos casos são motivados por doenças, síndromes, transtornos psiquiátricos. Sintomas que vão se agravando sem o tratamento adequado e até mesmo sem o conhecimento da família. Quando tentou se matar, a administradora Carla estava a caminho da adolescência, tinha apenas 12 anos. Eu quebrei o fêmur, quebrei a bacia, quebrei 7 vértebras da coluna e quebrei o punho e quebrei esse osso. Quanto tempo para voltar a andar? 6 meses. Foi por um triz. O trauma apagou partes das lembranças da noite trágica. E os motivos, tanto tempo depois, nem parecem mais tão relevantes para ela. Não tem como você listar os motivos, o porquê. Porque eu acho que quando você chega no ponto de falar não dá mais, é quando já tem um monte de coisa misturada, que você não sabe mais, ó, esse é esse problema, esse é outro problema, esse é outro problema, esse é um sentimento, para você tentar arrumar essas coisas. Então, você começa a ficar meio desesperado com um monte de coisa que vão se acumulando, que você não vai resolvendo ao longo do tempo. Aí tem aquela história do gatilho. O meu, eu sei que eu tive um gatilho de fato, mas eu já tava com um monte de coisa acumulada antes. O meu gatilho foi... Eu nunca tive ido mal na escola, nunca tive problema nenhum na escola. E naquele dia eu soube que eu tinha ficado de recuperação na escola. E aquilo pra mim, como é que eu vou falar para os meus pais que eu fiquei de recuperação? E daí eu falei pra minha mãe, ela olhou e falou, tá bom, vê aí que dia é a prova. Tipo, não tinha problema. A coordenadora da Comissão de Estudos e Prevenção ao Suicídio acompanhou a produção dessa série de reportagens e diz que a família, os amigos, precisam estar atentos. Ah, mas está chamando atenção. Se está pedindo atenção é porque algo está errado. E antes que a atenção seja desviada para outras coisas, dê atenção devida. Porque se a pessoa pede socorro é porque ela tem alguma aflição, algum sofrimento, alguma dor emocional que precisa de ajuda. Depois da tentativa, foram muitos problemas, inclusive na escola. A escola
Acho que ela eu tornei uma ameaça para eles ali dentro. Tudo era um problema. Mas foi acolhida por amigos e pela família. Eu não fiquei, acho que, nem um minuto sozinha no quarto, porque a minha família sempre se revezava. Tia, primo, sempre tinha alguém lá. Mas e quando os jovens não falam, não buscam ajuda e viram alvo de grupos na internet que estimulam a prática da mutilação e do suicídio? Os desafios mortais deixaram a polícia de pelo menos 8 estados brasileiros em alerta. Criminosos sem rosto, numa conexão muitas vezes sem volta. Mas do outro lado da linha, do outro lado da tela, desconhecidos fazem um trabalho oposto ao dos hackers e administradores dos jogos de violência. Pessoas como o seu Antônio doam seu tempo, sua experiência, suas palavras para tentar reverter estatísticas graves, mesmo quando são subnotificadas. Só essa ONG e seus voluntários fazem cerca de 1 milhão de atendimentos por ano. Gente que usa as mesmas ferramentas, só que com outra finalidade. CVV, boa tarde. Há 15 anos, seu Antônio é desse lado da linha a voz de consolo, preparada para ouvir tudo quanto é tipo de desabafo, mesmo o de quem tem dificuldade em falar. Olha, ultimamente eu estou nos e-mails. Jovens estão me tocando muito. O que eles dizem, seu Antônio? O que eles gostariam de dizer? Desculpa, eu me emociono um pouco. É o que eles gostariam de dizer para os pais deles, para os amigos, como eles são. Gostariam de falar das suas dúvidas, das suas incertezas. Ele é um dos 2.000 voluntários do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que atende por telefone, chat, Skype e e-mail, 24 horas por dia. A faixa intermediária, né, de 10 a 14, depois de 14 a 30, né, está se notando um crescimento mais acelerado, né? Então, são grupos, digamos, grupos de risco, grupos que requerem mais ajuda. São grupos que nós devemos desenvolver políticas públicas para esses grupos, né? Chegar próximo das pessoas, falar abertamente sobre o que elas estão sentindo, encaminhar para serviços de saúde física e saúde mental, e que isso seja visto com um pouco mais de naturalidade. Seu Antônio não tem certeza de quantas vidas ajudou a salvar nesses 15 anos. O que sabe é que num dia desses aprendeu a ouvir, se sentiu útil e por isso nem pensa em parar. Quanto tempo o senhor pretende ficar? Enquanto tiver, eu por mim, eternamente.